Classificação de triângulos. Podemos classificar triângulos em relação aos seus lados. Ele vai ser equilátero quando os três lados forem congruentes, ou seja, os três lados com a mesma medida. Ele vai ser isósceles quando dois lados forem congruentes, ou seja, dois lados com a mesma medida. E por fim, ele vai ser escaleno quando os três lados estiverem medidas diferentes entre si. Podemos classificar também em relação aos seus ângulos, claro. Ele vai ser acutângulo quando três ângulos agudos, ou seja, menor do que 90 graus. Ele vai ser retângulo quando tiver um ângulo reto, ou seja, igual a 90 graus. E ele vai ser obtusângulo quando um dos seus ângulos for obtuso, ou seja, maior do que 90 graus. A partir disso, podemos tirar algumas relações importantes entre essas classificações. Se os triângulos possuem lados congruentes, os seus ângulos também serão congruentes. Se os triângulos possuem lados diferentes entre si, os seus ângulos também serão diferentes entre si. E por último, o maior lado estará oposto ao maior ângulo, assim como o menor lado estará oposto ao menor ângulo. Exemplo: classifique em relação aos ângulos e aos lados o triângulo em que a medida dos seus ângulos internos são, na letra A, 60, 60 e 60 graus. Todos ângulos agudos, logo ele vai ser acutângulo. Aí você pode me perguntar, como que eu vou classificar em relação aos lados se ele não me deu nenhum lado? Bom, basta se lembrar daquelas relações. Se os triângulos possuem ângulos congruentes, os seus lados também serão congruentes. Dessa forma, três ângulos iguais a 60 equivalem a três lados com mesma medida, logo ele vai ser equilátero. Na letra B, 30, 60 e 90 graus. Se ele tem um ângulo reto, ele é retângulo. E já em relação aos seus lados, se os triângulos possuem ângulos diferentes entre si, os seus lados também serão diferentes entre si. Três ângulos diferentes, três lados diferentes. Logo, ele será escaleno. Na letra C, 45, 45 e 90 graus. Um ângulo reto, de novo ele é retângulo, e quando você tem dois ângulos com a mesma medida, você também terá dois lados com a mesma medida. Logo, ele vai ser isósceles. No nosso último exemplo, 40, 40 e 100 graus. Um ângulo de 100 graus é um ângulo obtuso, logo ele vai ser obtusângulo. E dois ângulos com a mesma medida são dois lados com a mesma medida. Logo, ele vai ser isósceles. Deixo aqui o meu muito obrigado e até a nossa próxima aula.